Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente, quer dizer, separados, mas juntos, como sempre, em todo sábado. Espero que vocês tenham tido uma semana com o Senhor, com seus desafios normais do nosso confinamento, mas pelo menos uma semana onde você pôde observar a mão do Senhor na sua vida. E hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, parábola em Lucas. Estamos estudando parábolas em Lucas, né? E nós vamos falar do juiz e a viúva, lá em Lucas 18, de 1 a 8. Queria que você fosse abrindo a Bíblia. Uma parábola simples, mas fala de uma coisa bastante importante para o nosso dia a dia, temas onde a gente precisa estar atento. E com essa questão do confinamento, nós temos acesso a muito do material que está aqui nesse texto. E a gente tem que aproveitar e ver como Jesus usa temas num determinado momento muito diferentes para tratar de assuntos tão importantes para o meu dia a dia, para o teu dia a dia. Então eu queria te pedir para você abrir a Bíblia. Eu vou ler aqui, você acompanha e a gente vai estudando, passar esse tempinho rápido aqui estudando, pensando um pouquinho a respeito do que Jesus nos ensinou. E diz lá, parábola do juiz iníquo, Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É interessante, né, que a parábola ela inicia já Jesus, o autor aqui, Lucas, deixando claro o tema qual vai ser abordado. E o tema disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Mas o texto fala de um juiz e uma viúva. Onde estão os paralelos aí? Ainda que você já tenha conhecimento, é importante a gente entender um pouco mais, né, algumas abordagens de Jesus, porque ele descreve algumas coisas que parecem ser simples, mas de uma profundidade muito grande para nós, né? E para que a gente tenha um paralelo claro sobre essa nossa relação com ele. Bom, ela é estruturada, essa parábola, em três partes. Ela vai se dividir de algumas maneiras, mas vamos logo entrar nos detalhes da parábola para a gente compreender algumas coisas estruturais, para a gente poder ir caminhando com essa maneira de entender a palavra de Deus. E aí diz assim: havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Logo de cara a gente tem aí um juiz, que é um homem respeitado na cidade por conta da sua posição, das suas decisões, mas ele de imediato diz que esse juiz não temia Deus, portanto, acima de tudo, ele não tinha ninguém a quem se importar, e também nem respeitava homem algum. Essa palavra de respeitar, ela não está designada aqui num sentido onde você tem respeito por uma autoridade, tem respeito por uma pessoa mais velha. A palavra
respeitar homem algum aqui, né? Já que ele está falando dos pares, ela tem um outro sentido do desavergonhar-se antigo, né? Lembra daquelas histórias onde provavelmente você já ouviu, se você é mais jovem você não ouviu, mas eu ouvi, eu tive uma tia que ela nasceu em 1911, né? Então ela contava as histórias de ter visto o Zeppelin aqui no Rio de Janeiro, contava como era aquilo. Eu disse, meu Deus, ela é muito antiga, ela viu o Zeppelin voando pelo Rio de Janeiro e tal. Eu ficava fascinado com aquela. E ela ficava em casa, minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, e ela ficava muito mais no trato da educação comigo, né? E essa minha tia, ela fala assim, você não tem vergonha não do que você está fazendo? Então, essa ideia de você não ter vergonha, né, desavergonhar-se ou ter vergonha, é a mesma ideia, né, ainda que muito antiga, para os nossos dias, muitas vezes a gente não, parece que perdeu essa compreensão, né? Você é um desavergonhado e tal. É num sentido muito forte, porque para eles, esse grupo de pessoas aqui, tem uma compreensão, precisa entrar na compreensão do texto, onde orgulho e vergonha eles se contrapunham. Orgulho, eu tinha orgulho não de ser orgulhoso, né, altivo demais, mas ter orgulho de fazer as coisas corretas e ter vergonha de fazer as erradas. Ou seja, é uma coisa muito íntima da alma, daquilo mais interior, mais de valor que você tem. Então, quando você era alguém desavergonhado ou sem vergonha, né, no sentido deles, era alguém que, nossa, estava muito fora de padrão, muito fora daquilo que se esperava de alguém de bem. Então, quando ele fala aqui que não tem nem respeitava homem algum, é nesse sentido, né? Que era alguém absolutamente desavergonhado, não tinha problema. Ou seja, o seu interior, o seu sentimento interior de vergonha não existe. Ele não tem qualquer filtro sobre aquilo que está diante de si, né? É uma ideia muito forte aqui. E havia também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Bom, nós já sabemos aqui a questão da viúva naquela época, né? Em alguns documentos, né? Por exemplo, em Isaías 1:17, vai dizer que na hora de julgar, no julgamento que deve ser feito, primeiro o órfão e logo depois a viúva. Então era lei, ou seja, ela estava amparada pela lei de ter uma primazia. E aqui o texto vai dizer que por algum tempo esse juiz, né, que não respeitava as pessoas e provavelmente do jeito que está sendo dito aqui, não respeitava as leis também, né, já que deixava a viúva para lá e ela tinha primazia por lei. Não era só por uma questão de consideração, era por lei. As regras estavam lá e eles deveriam segui-la. E eu não preciso dizer todas as características de uma viúva naquela época. A pessoa desamparada, sem força, impotente, né? E ela está ali buscando a sua causa. Nós não sabíamos que causa era essa, mas provavelmente ela tinha razão, motivações, razão, direito sobre aquilo, e está ali buscando validar aquilo que ela acredita que lhe é próprio, que é certo, e isso não está acontecendo. Ou seja, esse juiz, além disso tudo, não está muito compromissado, obviamente, de cumprir as regras legais, até como juiz, ou seja, mesmo as leis, né? Ele estava acima dos homens, não respeitava Deus, não se desavergonhava dos homens, ou seja, não respeitava eles, e nem as leis, ou seja, ele em si mesmado, né? Esse é o termo muito próprio para isso, né? Ou seja, ele é o centro do seu próprio universo. Esse é esse juiz que Jesus coloca, lembrando, para falar do nosso dever de orar. É isso que nós estamos tratando. Essa é uma questão importante, né? O nosso dever de orar.
E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, eu vou julgar a sua causa. Está me importunando muito, para não suceder que por fim venha molestar-me. Bom, não sei o quanto mais ele imaginou que poderia molestar-me. Mas a moléstia aqui, o que é molestar aqui, ele tem sentido no parecer honra. Isso é importante, né? Ou seja, eu sou realmente, eu não tenho nenhum vínculo com Deus, eu não tenho nenhum vínculo com as pessoas, com os homens, no respeito. Essa viúva mesmo, eu não estou respeitando, porque a lei me diz para eu tratá-la com primazia logo depois dos órfãos, e eu não estou fazendo isso, mas ela está me incomodando. Isso aí, a minha imagem não pode ficar assim. Eu tenho que permanecer com uma imagem melhor do que essa aí, porque eu faço as coisas, mas afinal de contas a minha imagem precisa estar preservada. E ela está passando os limites porque ela está insistindo demais. Ela não para de vir aqui. É isso que é um tópico importante para a gente entender aí, né? Nada do que você tem visto na televisão, né? Ou seja, pessoas que não estão se importando com ninguém, né? Quando nos bastidores fazem um monte de coisa, às vezes aparece aí, você fica surpreso, né? A imagem precisa estar preservada. Então, molestar ali, porque ela não tinha como molestá-lo. Isso é que é verdade. Ela é uma pessoa impotente, pobre, e isso tudo ali está acontecendo em todo esse enredo que eu tratei ali, justamente de novo, né? O texto fala em dever de orar e sempre e nunca esmorecer. É importante entender alguns elementos daqui. E aí a gente vai ler as responsabilidades dele lá em 2 Crônicas 19, né? O rei de Judá, Josafá, depois de muitas dificuldades que ele teve no seu dia a dia, na sua vida e tal, mas o profeta vai dizer para ele, né, Jeú, que Deus viu coisas boas no coração dele. E ele vai nomear juízes. E nessa nomeação, lá em 19, 4 em diante, mais precisamente lá no versículo 6, ele diz assim: disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E não julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Então imagine, né? Josafá já estava orientando isso. Eu estou lendo um texto de pelo menos 2.500 anos atrás, aonde Josafá vai tomar, olha, cuidado, você é juiz, não seja injusto, não seja parcial, ou seja, tomar decisões com outros interesses, nem aceite suborno. Olha, 2.500 anos atrás, né? Parece que tem muita gente que não ouviu esse texto aí como deveria, está se comportando como essa parábola desse juiz iníquo, né? E é assim, a gente precisa compreender que características dessa fazem parte da nossa humanidade, né? Da nossa sociedade. E como a gente vai ficar como cristãos diante disso que a gente sabe que acontece, que a Bíblia já nos oferece já há muito tempo, isso é que faz a diferença. E é por isso que Jesus nos oferece essa parábola para pensar em oração. Olha isso. Josafá não está falando isso à toa, porque até bem pouco tempo, até em registros mais recentes, né, século XIX de novo, né, os autores vão ver que situações como daquela época, os juízes ficavam esperando assim, juntavam as pessoas, gritando, falando, como aparece aqui ela
falando assim alto, julga minha causa e tal. Era um pátio aberto, onde o juiz ficava vendo isso. E alguns secretários do juiz ficavam ali no entorno da massa, que pedia alguma coisa e tal. E nesse entorno, esse secretário se aproximava: qual é a tua causa? Minha causa é isso aqui. Não, deixa aqui um honorário e eu vou dizer para o juiz o que está acontecendo. Eu vou dizer para o juiz para você ser ouvido. E aí, quando havia um sinal desse secretário, né, para o juiz apontava para a pessoa: diga a sua causa aí. E ele dizia a sua causa e tal. Como já estava tudo acertado, né, com os honorários feitos, ele julgava a causa da pessoa. Mas isso acontecia aqui no século XIX, naquela região. Então é algo absolutamente dentro de uma normalidade terrível, mas era algo que acontecia. Agora imagina essa mulher. Ela não tinha recurso financeiro, não tinha força para exigir nada de ninguém, ou seja, o que ela tinha diante de uma pessoa dessa? E que sequer era justa, era correta, né? Então esses elementos são elementos assim bastante importantes para a gente compreender esse ambiente que Jesus nos propôs aí. Onde está a oração, né? Então, e onde está e a questão da persistência dela, né? Então, é uma das coisas que a gente vive hoje, né? Um dos grandes problemas aí desse confinamento, existem muitos, mas principalmente o medo, né? Ele vem de toda sorte, todo tipo de medo, né? Medo das questões emocionais, medo das questões de pegar a doença, medo de morrer, obviamente, medo dos seus próprios negócios, medo do amanhã. O medo ele vai minando a nossa resistência ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passa, o confinamento vem e tal, o medo e o tempo, o confinamento, isso tem invadido uma conotação muito grande, muito importante para você compreender. Como exemplo, numa peça conhecida, né, o autor aqui vai citar Shakespeare, né, e lá em Macbeth tem uma fala onde haviam planos e Macbeth está inseguro sobre se aquilo ia dar certo ou não. Não, isso aqui não vai dar certo. Como é que as coisas vão fluir, né? E a esposa dele vira-se para ele, vê que ele está inseguro, que ele está com medo, e ela diz uma frase, né? Olha, prenda a sua coragem num lugar especial onde não se pode tocar, e aí sim tudo vai dar certo. Prenda a sua coragem aonde nada pode tocar e tudo vai dar certo. É interessante essa fala porque ela sabe da importância de prender a coragem dela em alguma coisa. E aqui Deus fala da fé. É exatamente isso. Aonde vai ficar a minha coragem? Fixada de tal maneira que as coisas não ruam, comecem a ruir debaixo dos meus pés, o meu medo não tome conta do meu coração, da minha alma, acreditar que algo não pode acontecer, que eu estou totalmente perdido com relação a isso. A ideia de resistência, de insistir cada vez mais, é uma ideia que ela está presa a eu fixar a minha coragem, como foi dito nesse trecho lá de Shakespeare, no lugar certo, na fé. O texto aqui vai falar desse juízo iníquo e aí vai terminar assim: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 7. O que ele está dizendo é o seguinte: nessa comparação, vocês não acreditam que Deus não vai fazer justiça, que se até
a esse juiz iníquo, essa pessoa aí desavergonhada, desrespeitosa com Deus, ele atendeu a essa viúva, que é a pessoa mais frágil da sociedade. Até a pessoa mais frágil foi atendida por esse que sequer tem qualquer sombra da minha majestade, de quem eu sou, da minha longanimidade, do meu amor, de tudo. Até essa foi atendida, mas foi atendida pela sua insistência, pela sua devoção, independente de quem ela era, independente dela ser absolutamente desprovida de qualquer situação. Por isso está a figura da viúva aí, e por isso eu falo do medo, e por isso eu falo da sua insegurança, do que você está sentindo, do que você se sente agora. Você provavelmente deve estar se sentindo, se não todos da sua casa, mas alguém da sua casa está se sentindo assim, inseguro. Essa é a ideia. É a ideia de fragilidade. Ele coloca aqui uma pessoa desprovida de qualquer sentimento de amor, o juiz, e coloca uma pessoa desprovida de qualquer infraestrutura capaz de se resolver por si mesmo. Eles aceitavam suborno, ela não tinha dinheiro nem para suborná-lo. Imagine a situação, não tem solução. A única solução ali é ela acreditar que, por insistência, que era o único recurso que ela tinha, aquela situação podia se mudar. E ela se mudou. É importante você compreender isso, que esse é o grande paralelo. Desde o início, Deus está falando sobre isso, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele se coloca no lugar do juiz amoroso. Eu vou fazer melhor. Tu acha que se esse fez isso, eu vou fazer melhor? Considerai, que diz o juiz iníquo, e que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Essa ideia do demorado em defendê-los é uma coisa muito importante também, porque é lógico que você, quando está sofrendo, quando você está com dificuldade, na sua insistência em oração, já que o texto fala sobre isso, você não vê respostas e você continua, e certamente você está se colocando numa situação de fragilidade, tanto quanto essa viúva era, e Jesus sabe disso. Tanto sabe que ele deixa uma parábola para mim e para você, para dizer: eu sei como você está se sentindo, eu sei como você se percebe diante dessa situação, mas insista, ore. O espaço de oração, ele é um espaço diferente, ele é um espaço de graça. Esse momento que você está se relacionando insistentemente e para a tua cabeça demoradamente em ter e obter resposta do Senhor, ele é um espaço de graça, onde Deus está construindo o seu momento de graça para que essa resposta se dê, que pareça demorada. Eu falo pareça porque a leitura do demorado, para mim, certamente vai ser demorado, séculos, quando você não obter resposta de Deus num sofrimento que está ali, que está me fazendo mal, que está me distorcendo a minha vida. Mas o que ele diz aqui é que, embora pareça demorado, é porque esse espaço é conduzido pela graça de Deus. Nós precisamos crer nisso. Ele nos estimula com essa parábola para isso. E ele fala muito claramente no versículo 7, olha, clamavam dia e noite, insistiam dia e noite. Digo-vos, pois depressa lhes fará justiça. O tempo de Deus vem, o tempo de Deus acontece, e ele não é um juízo iníquo, ele é amoroso. Não se desencoraje diante das situações impossíveis. É isso que o texto vai dizer para a gente. Que esse momento de oração, esse momento de encontro, serão supridas nossas relações, nossas orações, nossos pedidos, eles serão ouvidos. Lembrando uma coisa importante também nessa relação. Muitas vezes nós nos colocamos como pedintes, supondo
ou pensando que somos santos, né? No sentido de termos toda e total certeza de que temos direito àquilo que estamos pedindo. É importante a gente entender que esse espaço aqui de tempo que Jesus nos oferece é para que a gente tenha uma percepção também um pouco maior a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso tempo, a respeito da nossa vida. Esse espaço de demora, o tempo de demora, esse tempo de graça de Deus, é um tempo de graça para a gente entender também e não viver, apesar de sermos os que pedem, como esse juiz, que sequer se percebe diante da sociedade ou diante de si mesmo, é um desavergonhado. Apesar da gente estar pedindo, muitas vezes a gente está pedindo, a gente está com dificuldade, mas muitas vezes a gente é tão sem noção, sem ideia de nós mesmos, quanto o outro que está nos fazendo sofrer. Esse momento de intervalo para ser atendido por Deus é um momento também da gente procurar não se comportar igual a esse juiz iníquo. Isso é muito importante. O fato de você estar pedindo não coloca numa situação de comportamento superior. Pelo contrário, a gente precisa estar sempre não se equiparando a esse juiz iníquo, ainda que seja você o demandante, ainda que você seja o pedinte. E por fim, ele pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nossa, que pergunta, hein? Que situação. Para terminar, a gente precisa compreender que essa pergunta final é justamente um pequeno resumo disso tudo que eu falei até agora. O nosso clamor requer autoexame o tempo todo. O tempo de resposta, o tempo, não é porque você tem alguma culpa ou tem alguma coisa ainda para resolver, né? Como muitos falavam, não, se você não foi atendido ainda é porque alguma coisa ainda está errada. O que normalmente está para acontecer, isso é entre você e Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão do autoexame, da gente se perceber como ser humano, para a gente não se confundir, apesar da nossa posição social ser menor, como dessa viúva, a gente pode ter uma posição social menor, uma questão de dificuldade, mas ser alguém como esse juiz também, né? Sem relação nenhuma correta com Deus e nem respeitar ou se desavergonhar dos homens. E isso, para nós, o tempo todo como cristãos, requer de nós um autoexame. Porventura achará fé na terra? Será que a sua fé está fortalecida? O seu comportamento na certeza de que Jesus vem e virá, não só para nos levar para estar com Ele, mas também hoje vem e virá na tua história, vem e virá nas mudanças de comportamento das pessoas ao teu redor e na sua. Isso é importante. Que esse autoexame faça parte das tuas orações. Fique convicto, se esforce, não esmoreça, entenda que há um intervalo, há um momento, e não olhe para a situação. Do jeito que é escrito esse texto aqui, essa viúva voltava, não aceitava não, voltava, repetia, não aceitava não. E eu tenho certeza que ela pegava toda a sua energia para repetir no dia seguinte a tentativa novamente, porque ela entendia que isso ia fazer uma mudança. E Jesus vai dizer aqui que se esse juiz iníquo fez isso, por que eu não faria? Vocês estão diante de um Deus piedoso, um Deus amoroso,
que sou eu. Que Deus te abençoe, que te conforte o coração, que te afaste os medos, fortaleça a sua oração, mas o tempo todo, e você procure nesse intervalo entre orações e pedidos fazer um autoexame, buscar a respeito de si mesmo, como tem sido a sua vida com Deus, o quanto você tem se relacionado, não para você obter a resposta de Deus. Deus, ele é um juiz correto, né? Ele é imparcial, ele vai agir independente de você, mas para o seu bem, para a sua vida, o mais importante é esse autoexame o tempo todo. Se avalie, aproveite esse tempo também para isso. Esse tempo de confinamento nos foi oferecido para muitas coisas. Aproveite um tempo para isso também. E Deus te abençoe, abençoe a sua vida e que conforte o seu coração, certo de que esse tempo de confinamento vai acabar e certo que é bom que você o aproveite da melhor maneira possível. Deus te abençoe.